Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia, para mais uma questão aqui do seu simulado do Sistema PASS. Essa questãozinha breve, curta, mas importante, né, sobre o tema globalização, tá gente? Globalização e a questão econômica, globalização e questões econômicas, basicamente é um dos três temas mais cobrados em todos os Enems. Né? A agrária é um tema muito importante, questões ambientais é um tema muito importante, e logo em seguida vem questões econômicas associadas à ideia de globalização. Tá? Textozinho curto, texto de quem? Professor Milton Santos, A Natureza do Espaço. É uma das obras clássicas da geografia, uma visão de globalização visto do lado dos países em desenvolvimento. Tá, gente? Então, olha só. Texto. Ao longo da história, as trocas entre grupos e, sobretudo, as desiguais acabaram por impor a certos grupos as técnicas de outros, seja por aceitação dócil ou reticente, entre a imposição brutal ou dissimulada. Né? Ou seja, a ideia de dominação em relação à questão digamos, do papel que cada local tem na economia global, eu posso assim dizer, né? Então ele diz assim, o excerto, nesse fragmento, indica que no desenvolvimento da economia mundo, né, embora haja uma unificação técnica, ou seja, gente, economia mundo, cada país tem sua função, seu papel. A gente está falando aqui, então, para efeito de Enem, de competência de área 2, habilidade 7. É uma competência que trata de relações de poder. Quando a gente fala de relações de poder, eu acho que você tem que lembrar sempre, de divisão internacional do trabalho, de divisão social do trabalho e de divisão territorial do trabalho. Né? E são 3 siglas que o vestibulando tem que saber. Por quê? Porque a divisão internacional é a questão geopolítica, né? Ou seja, eu determinar na nova ordem mundial quem é centro, periferia, quem é país desenvolvido, quem é país em desenvolvimento. Divisão social do trabalho é muito mais aplicado aí no Enem nas questões de sociologia. Relações sociais de produção, né? Patrão, empregado, burguesia, proletariado, relações de mais-valia, lembra do poder? A crítica que Karl Marx fazia. E a divisão territorial do trabalho são os centros de produção e os centros de consumo. Você vê que o texto ele fala sobre isso, né? Embora haja uma unificação técnica, é importante lembrar que alguns locais são centros de produção tecnológica, outros lugares são centros de produção agrícola, outros locais são centros de produção mineral, e outros locais são tão atrasados que são centros de economia informal, né? Então, basicamente, aqui nós temos o quê? Uma globalização solidária? Não. Isso aqui, segundo Milton Santos, é a globalização desigual. Né? Se essas trocas são desiguais, ela jamais poderá ser solidária. Tá? É uma divisão territorial do trabalho? Opa, olha aqui, divisão territorial do trabalho. Tá? Então, provavelmente será a letra B. Homogeneização do espaço. Gente, se tem uma divisão e se é desigual, não é homogêneo. Uniformização do padrão industrial, da produção? Também não, tá? Concentração tecnológica na periferia global? Nunca é na periferia. A concentração tecnológica são nos países do centro, perfeito? Portanto, letra B é o nosso gabarito. Continue nos acompanhando. Grande abraço, valeu!